Olá, olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo do Digital. Amigos, hoje nós vamos ter um papo muito importante aqui. Hoje nós vamos falar sobre um problema que está assolando o brasileiro, que está afetando muita gente e que a gente tem que colocar isso em pauta, não é verdade, Miguel? Com certeza. Fala galera, quanto tempo, hein? Que saudade que eu estava de falar com vocês aqui. Bora para mais um episódio e vamos sim falar sobre um tema delicado, porém importante. É o oxigênio de qualquer negócio que está relacionado aí às finanças, aos problemas financeiros, a crises e momentos que qualquer empresário passa. E se você não souber passar por isso, cara, é complicado, não é verdade, Guilherme? É bem isso daí. E também, até parando para poder analisar, eu acho que é um momento importante de conversar um pouco sobre isso, Miguel. Sabe por quê? Tenho visto uma reclamação muito nas consultorias de diversos clientes falando sobre as dificuldades financeiras que estão acontecendo agora, nesses últimos meses. Tu tem visto, Miguel, pessoas também trazendo essa queixa? Cara, no mercado que a gente atende, que é um mercado muito focado em pagamentos e tecnologia, a gente tem passado por um momento de crise muito relacionado a fatores externos, por exemplo, a governo, a banco, a políticas de pagamento. E não só isso, mas o mundo todo está passando por certas crises, seja guerras, enfim. Então, a gente está passando por alguns momentos que abalam o mercado mais varejista, que abalam o mercado financeiro, que abalam todos os mercados. E realmente, cara, o meu cliente tem sentido sim essa dificuldade financeira, porém é o que eu sempre tenho uma ideia que, cara, momentos de crise criam as melhores oportunidades. Então, no momento de crise, a gente não pode baixar a guarda, muito pelo contrário, é a hora que a gente tem que, cara, tá a todo vapor, só que é a hora que a gente tem que ter muita estratégia também, para não acabar, cara, quebrando o nosso negócio. E sabe o que que eu falo muitas vezes com os meus clientes, Miguel? Que eu acho que é uma alegoria muito importante para a gente poder entender, é que é como se a gente fosse para uma praia surfar. E pode ter meses, vai ter dias que a gente vai conseguir pegar bastante onda. Só que infelizmente para quem tem um negócio, Miguel, por incrível que pareça, muitas vezes não tem como você não ir para a praia e não tentar pegar uma onda, né? A gente pega o que que a gente consegue. Como diz aqui na região, né, eles chamam howling, né? Não sei se tu já ouviu essa expressão, mas normalmente as ondas vão estar mais reduzidas, vão estar mais baixas, o mar não vai estar para onda, mas mesmo assim o dono do negócio, o empreendedor, o empresário, ele vai precisar, mesmo assim, persistir e ter que surfar as pequenas ondas, porque ele não pode ficar parado de jeito nenhum, que eu vejo na prática, sabe? Cara, uma coisa que eu acho que é um perigo aí que a gente passa por esse momento, é que, por exemplo, é aquela história de colocar todos os ovos em uma cesta só. E eu acho que, cara, o empresário, até para você que tá ouvindo, não sei se você já pensa assim ou se você já tem algo relacionado a isso, é na ideia da diversificação da renda. Porque a gente tem, como empresário, a gente tem que ser rápido para entender as mudanças de mercado. Se você conseguir prever o que vai acontecer, o que você acha que vai nos próximos tempos mudar, e você conseguir se prevenir antes que isso aconteça, a chance de você não estar em um momento de crise, não entrar numa crise é muito maior. Então, quando um mercado X entra numa crise Y, existe sim outros caminhos, existem outros produtos que a gente pode trabalhar para que a gente não entre nessa crise. Um exemplo meu, durante muito tempo a gente teve poucos clientes que pagavam muito. Então, quando um cliente desse sai, ele representa uma perca muito grande no caixa da empresa. E aí, cara, o empresário, principalmente o cara que está ali no primeiro ano de negócio, muitas das vezes ele tá, cara, o que entra ele investe, o que entra ele investe. Isso gera a falta do caixa. Aí o cara não tem um caixa para suportar uma crise. Porque, para falar bem a verdade, o cenário mais seguro para qualquer negócio, provavelmente você às vezes está começando ou está ali no meio do caminho, você tem que ter pelo menos ali 3, 6, até um ano de caixa guardado. Cara, 3 meses no mínimo, porque se entrar no momento de crise, um mês difícil, um momento que, pô, não fechou as contas, você tem ali um fôlego para que o seu negócio não venha quebrar, para que os funcionários não venham ficar sem salário, para que isso não gere uma crise maior, porque é um mês que a conta não fecha e você não tem como arcar com essa conta, que a bola de neve ela multiplica muito rápido e muito grande. Então, quando você conseguir diversificar a sua renda,
encontrar outras fontes de gerar receita. E ao mesmo tempo, conseguir criar um caixa, com certeza é algo que vai te ajudar muito a evitar momentos de crise como esse. E até um insight que eu tive recentemente é, pô, como que eu posso olhar para o meu cliente hoje e desenvolver mais produtos? Como que eu analiso as dores do mercado que eu atendo e crio mais produtos, talvez microprodutos um pouco mais baratos, que eu consiga vender para esse cara, mas para que eu não fique sem gerar receita? Porque, cara, às vezes é um produto mais barato, entre aspas, que você consegue vender em escala e você não passa por uma crise, por exemplo, sabe? Muito bom. E sabe, isso é muito legal da gente pontuar até mesmo para o nosso telespectador, que nós estamos trazendo exatamente já 2 pontos legais para ele praticar, né, se a gente parar para Sim, pensar. Um ponto é a gente conseguir ver se em tempos de lágrimas a gente vende lencinhos, né, e também a reserva financeira, né, Miguel. sim. Eu costumo dizer na Hum. clínica para os pacientes da psicoterapia, e muitas vezes até na consultoria, de que não existe nenhum ser humano livre de ansiedade sem uma reserva financeira, Nossa, né. total. Se tu não tem onde você, desculpe a expressão, cair morto, complicou, né, complica demais para nossa vida. E não necessariamente também, né, uma reserva financeira, mas ter um plano B. Eu diria que ter um plano B é importante demais para todo ser humano viver uma vida saudável, ele ter com o que contar. É claro que isso não significaria ser conformista, né, porque a gente não pode se apoiar inteiramente no plano B. Se tu se apoia, você mesmo que está ouvindo, se você se apoia 100% no seu plano B e tá o tempo todo usando ele como um colchão para você cair em cima, isso pode não ser um plano B, isso pode ser um plano C de conformismo muitas vezes. Mas é bom ter um plano B, né, Miguel? Pô, cara, não é só bom, acho que é indispensável. Eu trago muito, tipo, o meu dia a dia ali, por exemplo, momentos de crise, né? Cara, é realmente isso que você falou. Por mais que a gente, como empresário e tal, porra, tenha ali uma resiliência, tenha uma mente boa, você às vezes não transmite que tá em crise para os seus funcionários e nem deve. Você tem que tentar blindar a sua mente para você não trazer a crise para o seu negócio, nem para sua família. Só, cara, sozinho, você sabe, a sua mente, ela, cara, te condena. Você não consegue mais tomar banho, jogar um videogame, jogar uma bola, fazer nada sem Uhum. estar pensando nas contas, sem estar pensando naquele cliente que cancelou, naquele cliente que não fechou, naquele cara que tá para fechar. A sua mente, ela vive assombrada por pensamentos relacionados a isso. E eu sei que, cara, às vezes não é, mas eu não consegui criar uma reserva financeira, eu precisei pagar uma coisa, surgiu uma conta inesperada, surgiu isso, surgiu aquilo. Só que a reserva financeira, você pode ter certeza que ela se cria através de uma cultura. Porque se todo o dinheiro que você recebe antes de fazer qualquer coisa, você guarda lá, que seja 5, 10%, e isso vira uma cultura para você, é inevitável que depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, você vai ter sim um caixa, uma reserva financeira. E que com o passar do tempo, que vire um hobby seu. Ah, esse mês não é tanto que eu ganhei, quanto eu consegui guardar? Isso é uma coisa muito legal. Então, isso evita com que você fique nesse ciclo de assombração na mente ali, porque, cara, de verdade, quando você tá nesse momento que você consegue pensar em dívida, em BO, em problema, é muito difícil você conseguir pensar em algo novo, pensar em algo bom. É difícil você ver a luz no fim do túnel, porque a sua mente só consegue pensar nessas coisas. Exatamente. Rapaz do céu, eu vou apresentar aqui um estudo científico exatamente sobre isso para vocês, tá? Vai estar passando aqui na tela aqui para vocês verem esse estudo científico, tá bom? E olha só o título dele, que interessante que a gente tem aqui. Olha só. A sensação de falta de dinheiro consome sua energia cerebral. Meu amigo que está ouvindo isso agora, você já parou para pensar se a escassez está afetando a sua cognição, o seu pensamento? Olha só. E olha, eu vou ler até um trechinho aqui do estudo aqui para vocês, tá? Ó, o estudo recente investigou como a percepção de escassez afeta a sua flexibilidade cognitiva. O que isso significa? O cérebro não consegue ficar flexível para poder pensar em soluções e solucionar problemas. Ó, uma função executiva essencial. A pesquisa dividiu 70 estudantes universitários em 2 grupos. Um grupo de escassez, submetido a tarefas, né?
induzindo a sensação de falta de recursos, e um grupo controle, que realizou tarefas neutras. Ambos foram testados em tarefas de trocas cognitivas. O que significa? Você tem uma tarefa e você muitas vezes precisa mudar da tarefa A para a tarefa B, tarefa A para a tarefa B. Isso é muito parecido com o seu trabalho, né, amiguinho? Porque você precisa fazer múltiplas tarefas. E aí o que eles descobriram? Que pessoas que estavam sofrendo com pensamento de escassez ficavam tão preocupadas com a falta do dinheiro que acabavam tendo dificuldades de modificar de uma tarefa para outra. E muitas vezes no teu trabalho a gente tem que fazer isso, não é verdade, Miguel? Tem que Cara, migrar. e é louco, porque quando você entra numa crise, a crise financeira, ela vem junto com uma crise mental, porque você vai entrar numa crise psicológica ali também. Uhum. E, cara, você entra num estado de querer apagar incêndio com uma colher de chá. O incêndio tá pegando e você quer apagar ela. Ou seja, você começa a querer assumir todos os BOs da empresa, você começa a querer abraçar tudo, e sendo que talvez o que realmente solucionaria a crise, você não tá conseguindo olhar justamente porque a sua mente tá abalada. Sim. Então, no momento da crise, cara, eu passei muito por isso. No momento que eu tava numa crise pesada, e eu me ver tentando apagar incêndiozinho com essa colher de chá, eu querer fazer tudo, eu querer resolver tudo, eu querer, cara, o prazo tá atrasado, eu preciso entregar, não sei o que lá, eu ter que parar, ficar em silêncio, ir para um canto, cara, vou orar, fazer qualquer coisa, mas Uhum. para tentar clarear e acalmar a minha mente, para que eu consiga pensar, peraí, o que agora seria a ação prática que me traria uma solução rápida para solucionar esse problema que eu tô vivendo? Porque, cara, para Isso. tudo existe uma solução. A gente só não dá jeito para morte, mas do resto, cara, a gente dá solução para tudo. Exato. Tem até uma história muito interessante que eu ouvi uma vez, que é bem bacana. Um rabino foi dar uma palestra em uma faculdade em Nova York, Hum. e era uma palestra comunitária, era uma palestra gratuita. A hora que ele chegou na palestra, ele olhou lá pro professor e falou: Ó, essa palestra aqui eu quero $10.000 para fazer ela. E ele falou: Não, mas espera aí, a palestra é gratuita, ela é comunitária, não é para você, não era para você cobrar. Ele: Não, mas eu quero $10.000, senão eu não vou subir no palco. E é isso. Veja aí o que vocês fazem, senão eu vou embora. Aí nisso a galera ficou desesperada, porque o rabino tinha um conhecimento muito aprofundado, todo mundo queria ouvir a história dele. E, cara, $10.000 ou nada. Nisso, os professores ficaram desesperados, saíram juntando todo mundo, juntaram $10.000 e deram pro Rabino. Tá aqui, Rabino, dá sua palestra. Ele pegou 5.000, colocou no bolso, 5.000 colocou no outro, foi lá e deu a melhor palestra que aquela faculdade já tinha ouvido na vida. Uhum. Terminou a palestra, ele pegou aqueles 5.000 de um bolso, 5.000 do outro, e entregou de volta para os professores. Falou: tá aqui o dinheiro de vocês. Ele falou: mas peraí, você tá louco? Por que você fez isso? Ele falou: não há nada como você dar uma palestra com $10.000 no bolso. Então, cara, é a sensação de você trabalhar sabendo que você tem caixa, sabendo que você tem fôlego, é Isso. uma coisa, cara, que é uma paz, que Uhum. a energia, a coisa, ela conspira, parece, sabe? Tipo, tudo Muito. flui, tudo flui. E uma coisa que toda crise ela te traz um grande ensinamento. Isso é Uhum. fato. Então, às vezes eu falo agora porque eu sou refém disso. Eu passei por várias crises ao longo da vida. Todas me ensinaram alguma coisa. Só Uhum. que ainda assim eu continuei sendo irresponsável em outras áreas. Eu saía de uma crise, melhorava financeiramente, entrava num estado legal. Agora eu tô bem, não vai acontecer de novo, a crise não volta. Ia lá e gastava, e investia, e comprava um equipamento novo, e comprava aquilo. A crise voltava. A vida, Volta. a vida ela não é linear, ela Não. é totalmente variável. Então existe dias altos e dias baixos, e se nos dias baixos você não tiver preparado, cara, vai ser foda. Então, tipo, guarda sempre isso, tipo, Uhum. nos momentos de vacas gordas, cria a sua reserva, porque os momentos de vacas magras, eles existem para todo mundo. Sim. E sabe uma coisa muito legal, Miguel, que a gente está vendo nesse assunto também? Eu vou trazer uma perspectiva um pouco científica também, tá? Tem um estudo também, há muito tempo atrás, que eu estava vendo, eu não sei onde, eu talvez procure ele para trazer depois aqui, que ele traz que no desenvolvimento das crianças é necessário que uma criança, durante a vida dela, ela tenha um grau de estresse, que seja um estresse saudável, que ele não pode ser inferior em torno de uma média de 25%, e que ele não deve superar os 75% de estresse, porque ele pode começar a ser algo mais paralisante no final. Então, assim, ó, o estresse faz parte da vida.
Tá. Então, um ser humano que ele tenha total segurança financeira, ele pode ficar 100% acomodado e isso pode fazer com que ele não se movimente. E um ser humano 100% com complicações financeiras pode ser uma coisa um tanto quanto perigosa e pode travar ele em termos de produção, produtividade, entre outras coisas, né? Então, uma margem de estresse, ela vai ser natural do próprio negócio. Então, um amiguinho que está ouvindo aí, telespectador, o seu estresse, ele muitas vezes não vai ser 100% eliminado. É necessário ele, cognitivamente falando, o estresse, ele gera um neurotransmissor que gera movimento para você fazer as coisas. O problema é o excesso. O excesso do estresse, ele é neurotóxico no final. Ele pode fazer mal pra gente. E mais um ponto também muito interessante, se trata de como que na realidade a gente lida com as coisas, lida com a vida, e nós estamos trazendo alguns conhecimentos aqui. A gente já começou bem pontual, né, Miguel? A gente começou já trazendo o problema e já A trazendo prática. a prática aqui. A gente não enrolou, a gente já veio trazendo os probleminhas e as práticas que a gente já pode começar a executar. E aí eu faço também um convite para você, telespectador que está ouvindo. Muito dos conteúdos que eu e o Miguel estamos trazendo aqui, nós temos lá no nosso perfil do Instagram. Você pode consumir e ter muito mais conhecimento e você pode ter muito mais respostas para a sua vida. Então, olha, não tire esse podcast aqui, continue ouvindo ele, mas vai e acessa o Instagram, @psicólogo do digital, me segue lá e, Miguel, pode falar o seu arroba aqui pra gente? @miguelcandido.fbc. Muito bom. Amiguinho, nos segue lá e continua aqui ouvindo o nosso podcast. Miguel, olha só, eu tenho uma grande dúvida pra gente refletir juntos. O que você acha? Você acha que essas guerras que estão tendo no Oriente, que está envolvendo muitas questões geopolíticas, está envolvendo tanto a Europa, está envolvendo Israel, Estados Unidos e por aí vai, né? Irã no geral. Você acha que, no teu ver, essas guerras que acontecem tão distantes, elas podem estar afetando também a economia e também afetando os empreendedores aqui que nós falamos tanto? Cara, com certeza, porque é uma guerra completamente atrelada, por exemplo, ao petróleo. Então, tipo, o petróleo hoje ele fomenta muito da economia. Então, cara, seja principalmente o transporte, o translado de mercadorias de um lugar para o outro, o translado de mercadorias via rodovias, o diesel sobe, consequentemente as coisas têm que subir, o preço na prateleira sobe, o preço para o empresário fabricar sobe. Então, cara, em todas as esferas essa crise ela afeta de alguma maneira ou outra. O mercado financeiro oscila, muitas empresas dependem do mercado financeiro. Então, cara, com certeza qualquer guerra, qualquer crise, ela abala a nível global diversas esferas. E é claro que existem negócios, como por exemplo o meu negócio que é de marketing, que de certa forma acaba não sendo afetado de uma forma tão direta, porque de certa forma o empresário, ele, por mais que ele está no momento de crise, ele não pode ficar sem o marketing. E o consumidor não vai deixar de comprar, isso é fato. Mas que a crise, ela abala as pessoas, ela abala o mercado, ela abala, mas é nessa hora, cara, que justamente tudo isso que a gente está fazendo que precisa ser implementado com velocidade. É a hora Uhum. que, cara, a estratégia, a reserva e a diversificação, ela tem que vir à tona. Sabe uma coisa que eu ouvi falar há muito tempo atrás, e eu acho que foi num curso de consultoria, de que a TAM, se não me engano, a companhia de via aérea, né, ela cortou a publicidade e ela acabou tomando um baita de um prejuízo fazendo isso, né? Eu não sei se eu estou correto nessa informação, acho que é interessante pesquisar. Tu já ouviu falar uma coisa sobre isso? Cara, não ouvi falar, mas tranquilamente para mim faz total sentido. Uhum. Então, assim, ao contrário do que às vezes o dono desses negócios pensam, tirar da publicidade, na realidade, é parar de vender completamente, né? Cara, total, porque assim, vamos supor, você tem o seu negócio e você, cara, é muito comum. O cara tá no momento de crise, vou cortar custo. O que que ele corta? O marketing. Aí o seu concorrente não corta o marketing e o seu concorrente vai ser visto. E se eu tô, cara, hoje em dia as pessoas não saem mais de casa para comprar coisas. É muito Uhum. raro quem sai de casa para comprar. E a pessoa vai comprar aquilo que ela vê.
Então, se Isso. ela não está te vendo, se você não está aparecendo, você vai cair no esquecimento. Sim. Então, se o seu concorrente está se posicionando e está fazendo, infelizmente esse cara, ele vai Uhum. ganhar mercado, ele vai ganhar de você. Mas é nessa hora que você, como empresário que está aqui ouvindo, eu Uhum. sempre falo, a agência, ela nunca pode ser a sua muleta. Porque às vezes você tem um negócio e você depende que o seu marketing 100% depende da agência. Aí, entrou na crise, ferrou. O que eu vou Uhum. fazer? A agência vai ter que sair, eu não vou ter mais marketing. Se antes disso você já tivesse se aprimorado e também aprendido a fazer marketing, a produzir uns stories, a gravar algo, a falar do seu negócio, a aparecer, a se posicionar, Uhum. no momento como esse, você não estaria passando por uma crise dessa. Sim. Porque hoje o movimento do Founder-led Growth, que é o fundador que se posiciona como influenciador, esse conteúdo do dia a dia, esse stories do seu produto, o bastidor da sua empresa, esse conteúdo orgânico, ele ganha uma força muito grande. É Uhum. claro que a agência ela é muito importante. A agência ela traz a robustez, ela traz o tráfego, ela traz um conteúdo mais elaborado, mais estratégico, sim, mas eu tenho certeza que o conhecimento necessário para que você, como dono da empresa, também produza o seu próprio marketing, ele tá vasto na internet. Eu Uhum. ensino diversos empresários através de consultoria a eles mesmos se posicionarem, a eles mesmos criarem conteúdo. Quando Uhum. a empresa também sabe fazer e a agência também sabe fazer, cara, é uma potência que ela aumenta muito mais o seu resultado. Todos os clientes nossos que também se criam conteúdos do lado deles, cara, o resultado ele é exponencial. Então, tipo, não fica dependendo só da agência. Na crise, cara, escuta o que eu tô te falando. Não é o marketing que vai fazer você evitar a crise. Muito pelo contrário, talvez a falta do marketing é o que vai piorar a crise do Piorar seu a lado. crise, Porque, velho, muito. você tem que ser visto para vender. Uhum. E eu confirmei a informação aqui, ó. A TAM deixou de existir oficialmente em 2012. Aí ela fundiu com a chilena LAN. E aí Sim, surgiu a Latam em Latam. meados de 2016. E pelo que eu vi, parte do que fez com que ela desaparecesse foi cortar os investimentos na publicidade. Olha que tiro no pé, né, Miguel? Meu Deus do Tira no céu. pé. É, Tira no pé total. eu vejo na prática que muitos donos de negócio, eles acabam cortando elementos essenciais para o próprio negócio dele continuar fluindo, e aí esse é o ultimato que a própria pessoa coloca a corda no pescoço dela, onde ela acaba tirando o que era essencial para o negócio dela respirar ali, pensando que ela está cortando custos. Olha que incrível, né? A própria lógica de que estou falindo, preciso cortar custos, é o que coloca, às vezes, a corda no pescoço de algumas pessoas, porque alguns custos não podem ser cortados. Não podem. Sim. Até um ótimo argumento de reflexão nesse momento. Se você é um prestador de serviço, se você é uma empresa que presta serviço para outras empresas que estão cortando custos, principalmente, é legal reforçar o quanto que na realidade seu serviço é essencial, né, para que as coisas continuem funcionando. É uma coisa que não dá para poder retirar. Dá para tirar às vezes aquele cabelo, aquela unha às vezes da esposa? Muitas vezes dá, né, mas a princípio tem coisas que são essenciais. E eu acho que dá uma cegueira tão grande, tá, Miguel? Dá uma cegueira tão grande quando a gente tá com os problemas financeiros, que a Eu acho a que gente não vê, né. antes da pessoa cortar qualquer custo, Uhum. você tem que colocar na balança os dispensáveis e os indispensáveis. E Isso. você classificar o que é indispensável como o que aquilo gera no fim do dia Isso. para mim. Pô, por exemplo, o churrasco final de semana, o que aquilo Uhum. gera final do dia para mim? Isso. Cara, olha bobo, mas pode ser que um churrasco final de semana gere negócios. Aham. Pode ser. Só que a gente tem que pôr na balança o que realmente é indispensável na categoria de que aquilo me traz resultado. E, pô, eu posso estar errado, mas eu acho que o marketing é uma das coisas que realmente tende a trazer resultado. E Uhum. em vez de você sacrificar marketing em um momento de crise, faz isso Sim. que eu falei, se adapta, aprende a trabalhar também, pede para Uhum. a agência diminuir um pouco o seu custo, porque isso vai te ajudar, velho. Na hora que você tá na crise, a gente precisa de um plano de ação rápido Sim. para você não cair no limbo de ficar nessa paralisado, você não conseguir agir. Porque Sim. aí, velho, se você chegar no ponto de não conseguir agir, cara, já era.
E eu acho que quando você tem amor por algo, Uhum. quando você tem apreço por algo, nada no mundo te para, nada no mundo consegue te segurar. E se você tem um negócio, eu garanto que você tem muito amor por aquilo. Sim. Então a crise não vai te segurar, só É. que ela vai te abalar. E é nessa hora que você tem que estar bem para tomar as boas decisões. Sabe uma coisa também, Miguel? Ó, eu acho que esse é um assunto ouro que eu vou trazer aqui agora, que as pessoas não notam, tá? Não notam, não notam mesmo. A gente pensa que muitas vezes no momento da crise, as pessoas elas só estocam o dinheiro e não fazem ele circular. Mentira. Mentira, mentira. Muitas pessoas, na realidade, elas só redirecionam, muitas vezes, o capital delas para outros tipos de bens e necessidades. Então, será que não é uma questão também da gente trabalhar a consciência do público, principalmente, porque eles acabam tomando esses comportamentos, ou também redirecionar os nossos esforços e os nossos produtos também para os segmentos que em tempos de crise são um pouco mais consumidos? Porque, olha só, até um dado curioso, eu vi há um tempo atrás de que normalmente quando as pessoas elas estão vivendo os momentos de crise, elas consomem conteúdos mais nostálgicos. Tu já viu sobre isso? Caramba, não. Nostalgia vende mais em momentos de crise, porque trabalham muito mais com o conceito mental para as pessoas de que o que que elas já viram, o que que elas já conheceram, coisas relacionadas ao passado, são coisas que elas têm mais certeza. Ou seja, elas têm um pouco mais tendência a consumir coisas que elas já viram no passado, porque elas sabem e o que que aquilo dali funciona ou não funciona. Não é à toa que Hollywood muitas vezes começa a produzir conteúdos mais relacionados a coisas antigas, porque eles têm mais garantia, mais certeza de que vai ser consumido pelas pessoas. Olha que doideira. Perfeito. Cara, a real é que crises abrem portas gigantescas. Por exemplo, Jorge Paulo Lemann comprou a Ambev na época, se eu não me engano, o Jorge Paulo Lemann comprou na época da crise de 2009, não lembro agora, mas alguma coisa assim. Ele Uhum. comprou na época das maiores crises que o Brasil estava passando. Na época que teve aquela 2020 lá, vocês sabem o que aconteceu, eu não vou citar o nome para evitar strike aqui, mas, cara, nessa época eu conheci muita gente que quebrou e muita gente que ficou milionária. Eu conheci pessoas que abriram serviços para vender máscara, para vender agulhas, É, para vender seringa, para vender coisa hospitalar, e-commerce. Cara, muita gente fez muito dinheiro na crise. sim. Então, toda crise ela abre oportunidades imensas. E é claro que a gente está falando aqui de crises a aspectos globais, crises realmente que não é o Uhum. que a gente está passando agora aqui no Brasil. Eu vejo, tipo, não é uma crise no nível de uma crise de 2009, mas a gente pode também trazer isso para o aspecto da crise do seu negócio, da crise que você está passando hoje. Uhum. E pensa, cara, no momento de crise, o que a gente precisa de bate-pronto é um plano de ação para conseguir sair dessa crise. Uhum. Cara, vamos tentar elencar aqui um plano de ação para ajudar você a sair de uma crise financeira. Muito bom. Primeira coisa, se você já tem clientes na sua carteira, você tem dinheiro em caixa. É. O seu cliente, ele pode, duas coisas, ele pode ou comprar mais de você, você pode criar um outro produto para vender mais para esse cara, Uhum. ou o seu cliente pode te indicar outras pessoas. A política de indicação, ela é algo muito válido e funciona muito, e Muito bom. muitas pessoas exploram. Outra coisa, se você pegar o seu CRM ou o seu WhatsApp que seja, começar a olhar os seus clientes antigos, ali você tem dinheiro parado. Você Isso. pode reaquecer essas pessoas, talvez com uma promoção, com um produto novo, com uma condição melhor, para que esse cara volte a comprar de você. São planos de ação rápido. Outra coisa, analisa suas redes sociais, o seu Instagram, o da sua empresa ou o seu particular. Qual que é o tipo de público que te segue ali dentro? Quem que Uhum. são essas pessoas? Se você olhar hoje o Instagram, por exemplo, do Alfredo Soares da vida, você vai ver que todos os dias ele segue um padrão. Ele sempre começa o dia mostrando a vida pessoal dele, depois ele vai lá abrir uma enquetezinha para falar sobre, tipo assim, no seu mercado, você consegue tocar tudo sozinho? Ele coloca lá uma enquete e depois ele vem com um pitch de vendas para alguma coisa, entra aqui na DM e tal. Só que a sacada é, quando ele abre essa caixinha de perguntas no Instagram, uma Uhum. caixinha intencional, perguntando alguma coisa relacionada ao produto que ele vende, Uhum. ele vai lá, ele analisa as pessoas que responderam e ele chama aquelas pessoas no DM. Que legal. Você tem dinheiro morando ali.
Então, o seu Instagram, os seus clientes antigos, já são 3 canais para você tentar fazer dinheiro rápido. Uhum. O tráfego pago, fazer anúncios para vender mais, no momento de venda rápida, ele não é uma boa opção, porque o tráfego, até ele tracionar e começar a trazer gente boa, demora. Então, cara, no momento, pô, preciso levantar caixa rápido, esses são 3 caminhos para você já conseguir faturar do mais rápido possível. Parece óbvio, mas é um óbvio que as pessoas não pensam num momento como esse. E também, se você está endividado, está gerando dívidas, está gerando, cara, problemas, em vez de você só deixar a dívida virar uma bola de neve com aquela mentalidade do brasileiro, daqui 5 anos a dívida caduca eu pago. Velho, é hora de você começar a negociar com o banco. Parcela uma coisa, parcela outra. Pronamp tá aí esse ano agora, uma linha de crédito governamental que talvez você não sabia, mas você pode conseguir uma linha de crédito do Pronamp, que é uma linha, porra, pro cara que tá precisando, é uma ótima linha de crédito. Porque, cara, às vezes você pagar os juros do seu cheque especial, que chega lá 400% ao ano, é melhor você pagar um juros menor, você troca uma dívida grande por uma dívida menor, mas você consegue já ter fôlego. Pronamp você começa a pagar com 10 meses para frente. Então tá vendo como você já consegue talvez tapar um buraco, ter fôlego, respirar, voltar a faturar e já trabalhar com o dinheiro de outra pessoa, que seria, por exemplo, um banco. Os grandes empresários vivem disso, eles fazem isso, eles não trabalham com o próprio dinheiro, eles trabalham com o dinheiro dos outros. Eles trabalham com o dinheiro de banco, de crédito, de financiamento. E assim, só que não adianta nada você pegar um dinheiro de um lugar, de um banco, de uma linha de crédito da vida e não ter um plano de ação para fazer com que esse dinheiro se multiplique. Senão daqui a pouco você vai ter 2 dívidas gigantes aí, meu amigo, ferrou. Muito bom, muito bom. Eu também tenho uma recomendação que eu vou fazer também aqui para o nosso amigo telespectador, tá? Eu vejo, sabe, Miguel, uma dificuldade com as pessoas em aceitarem voltar 2 casas para trás no jogo da vida, Sim, tá? puta, verdade. As pessoas, elas têm uma dificuldade, elas têm uma sensação de que elas estão se atrasando, e isso não é uma verdade. Ó, vamos lá. Quando você começa um negócio, começa uma empresa, você muitas vezes tem que fazer as coisas meio que por conta, né? E acho que não preciso perguntar para o público, todo mundo já sabe que o coração da empresa são as vendas. Sem vendas não existe empresa. Só existe uma pessoa muito boa sem cliente, né? E aí o que acontece que com o passar da empresa, com a evolução, muitas vezes, nós vamos começando a ter que contratar alguém para poder fazer essas vendas, a gente vai ter que começar a evoluir as vendas, desenvolver alguns tipos de funis, não é mesmo? E aí o que ocorre é que a gente vai evoluindo e sofisticando as coisas, e aí quando as coisas vão se apertando, não tem jeito. Às vezes a gente vai ter que voltar um pouquinho para os primórdios de como a gente fazia as coisas lá no começo, que davam certo. Talvez a gente tenha que voltar um pouquinho e a gente tem que vender do nosso jeito, a gente tem que fazer o famoso X1, abordar as pessoas como o Miguel trouxe aqui, voltar lá para como você fazia antes, porque dava certo sim. E aí depois a gente vai subindo as casinhas de novo ali no jogo da vida e vai voltando para onde a gente estava. Mas a gente tem que às vezes aceitar que a gente tem que voltar, analisar como a gente fazia antes, se habituar como a gente fazia antes porque dava certo e depois a gente vai escalando de novo e vai reduzindo os riscos. Essa é uma Exatamente. recomendação que eu dou. Tem gente que não quer voltar essas 2 casinhas para trás de jeito nenhum. Cara, isso é louco. É aquela história de fechar o ralo e abrir a torneira, é parar de gastar e ganhar dinheiro. Mas é isso que você falou, uma parada muito complicada, porque isso gira muito na esfera do ego. Você, por exemplo, você comprou um carro, você conquistou algo, você tá morando numa casa legal, você tá numa situação legal, todo mundo te vê como, nossa, o cara tá bem e tal. E, cara, é muito. Eu não lembro, existe dados sobre isso, mas é muito comum a pessoa, quando ela entra nessa esfera de que ela chegou num patamar X, ela se afundar e quebrar a um nível inimaginável porque ela quer se manter nesse patamar X, Ah, isso é porque verdade. não é mais para ela, é para os outros, é o que os outros pensam dela. Sim. Só que, irmão, os outros não vão pagar sua conta. Os outros não estão nem aí para você. Você tem uma hora que você tem, mano, é você com você mesmo. É o egoísmo, é você e você mesmo, é a sua família, é o seu bem, é a sua empresa, é você. Se for necessário você trocar de carro por um carro mais simples, for necessário você mudar para uma casa mais simples, diminuir um custo, parar com o luxo XYZ, cara, tá tudo bem. Uhum.
E daí o que vão pensar, velho? É o seu momento. Fecha o ralo agora, abre a torneira um pouco, para de gastar, às vezes, com uma coisa que não é necessária, te tomando um custo gigantesco, para que você consiga, cara, angariar caixa, angariar resultado, para que daqui a pouco você volte a ter uma vida até melhor do que essa que você almeja. E tá tudo bem. Só que o ego que a gente carrega de pensar, pô, o que, que vão pensar de mim? O que, que vão falar de mim? Nossa, vão falar que eu quebrei, vão falar que eu fali, vão me tratar mal. Porra, Uhum. calma aí, velho. Tipo assim, é os seus amigos que te afetam? Seus amigos estão fechando negócio com você? Não? Então, Uhum. onde que tá morando o problema? Eu não entendi, sabe? O Uhum. seu cliente tem que ter uma boa visão de você. É. Agora, o seu cliente não sabe a casa que você mora, às vezes Uhum. ele não precisa ver o carro que você tem, ele não precisa ver os luxos que você faz. É Sim. claro que, pô, existem sim situações que às vezes você vai num jantar legal com o cliente, usar uma roupa boa, existe sim momentos que um certo status Isso. acaba ajudando a fechar um negócio. Só que na maioria das vezes não é tanto isso, sabe? Sim. Você tem como você andar bem vestido de uma forma minimalista, tem como você chegar num lugar de Uber, por exemplo, que hoje em dia é algo comum, tem como você sim diminuir os custos que você está Uhum. tendo extra hoje, que, cara, às vezes representam um bom dinheiro que você não está calculando, que Uhum. já te traz um bom resultado. Porque o brasileiro, ele não tem o hábito de olhar para as coisas no longo prazo, a gente olha para as coisas hoje. Sim. Então, tenta olhar nas coisas anualmente, igual os Estados Unidos. Quanto você ganha de salário? Não é quanto você ganha no mês, é quanto você ganha por ano. Ah, eu Sim. faturo $300 mil por ano. Beleza. Uhum. Cara, quanto que a academia cara que você vai, quanto que a assinatura do clube caro, quanto que é o jantar caro, quanto que isso somado no mês representa num ano. Olha Uhum. para esse número e agora olha quanto que isso poderia estar no seu caixa. Entendeu? Então, Uhum. cara, o ego, tranquilamente, num momento de crise, ele é o cara que tá apertando a corda no seu pescoço. Vai, vai. E sabe, esse assunto ele é muito polêmico, sabia? Sim. Principalmente com a nossa comunidade aqui do empreendedor do digital. Sabe por quê? Porque assim, ó, tu já ouviu aquela expressão: compre uma BMW, compre um Audi, faça uma dívida para você se motivar? Tu já ouviu gente falando isso? Já. Isso é muito vendido, na real, velho. É. E assim, eu vou dar um ponto de vista, tá? Nem sempre essas realidades, ou que realidade não, né? Esses pontos de vistas absolutos, eles vão servir para todo mundo. Pessoal, tem uma frase que diz algo mais ou menos assim, ó: a exceção é o exemplo do burro. Muitas vezes a exceção é exemplo do burro. Gente, é uma exceção, na realidade, tu colocar na cabeça que tu fazer uma grande dívida vai te fazer trabalhar. Por que isso é um erro a gente pensar? Porque não é todo mundo que realmente vai conseguir fazer isso funcionar. Na realidade, o que eu mais vejo no meu trabalho é a gente caindo em depressão, tá? Principalmente depois disso. Vamos lá, vamos ser realista. Eu vou ser realista com você, telespectador. Hum. Tem gente que pode funcionar, tem gente que não vai funcionar. Você não pode ser considerado exceção. Na Exato. realidade, o que que você tem que fazer é, porra, cara, trabalha o autoconhecimento teu para saber como tu funciona. Mas assim, ó, riscos vão ter que ser tomados? Vão, mas se tu souber qual cavalo que corre melhor na corrida, aposta nele. Então, Exato. faz um bom estudo desse cavalo, olhe os dentes, veja realmente como funciona para você. E como que você descobre isso? Muitas vezes fazendo análise em terapia, sabendo. Cara, pior que isso aí é uma parada que durante muito tempo, por eu ter estudado muito sobre autoconhecimento, eu sempre achei, eu não preciso de terapia. Uhum, Eu já conheço da minha cabeça e tal, não preciso de consultoria, não preciso de alguém para me ajudar. E, cara, acho que isso foi um dos erros mais bobos que eu tomei na minha vida inteira. uhum, E o fato, quando você tá no momento. A terapia não é para quando você tá em crise. A terapia é para tempo todo, porque a terapia ela é, ela te ajuda a evitar entrar numa crise. sim. Então, você procurar uma ajuda, um psicólogo, alguém para te ajudar a entender melhor a sua mente é indispensável. Não dá para você sozinho conseguir achar que você entende 100% da sua mente. Você precisa de uma visão de fora. Uhum, Porque a gente sempre vai ser influenciado pelo nosso círculo, pelo nosso ambiente, pelo todo. Então a gente não vai conseguir ter uma visão sincera e genuína sobre nós mesmos se uma pessoa de fora não trouxer isso. Porque, velho, às vezes, tipo assim, a pessoa de fora vai falar aquilo que você não quer ouvir, que é igual falar, mano, você precisaria mesmo estar agora comprando essa coisa aí? Ah, nada a ver, você não entende. Só que, tipo assim, aí você para pensar e fala, mano, realmente essa pessoa tá certa, eu não precisaria. Porque, uhum, velho,
tem hora que você tem que aprender, você tem que se fechar com você e os seus, você e sua família. Esse é o seu bem importante, isso é o que mais Sim, importa pra sua vida. Você sim. olha pra um cara rico de verdade, sabe o que esse cara faz? Esse cara começa a ganhar dinheiro, esse Uhum. cara começa a comprar imóvel, esse cara começa a investir, ele começa a investir na bolsa, compra imóvel, imobiliza, compra uma carta. Esse cara, ele não tá nem aí de comprar o carro do ano, ele não tá nem pra nada, ele quer Ele quer. construir riqueza, ele vai Isso. imobilizar patrimônio, criar patrimônio para que daqui 20 anos, 15 anos, aí esse cara tá aqui, ó, valeu, aposentei. Enquanto Isso. esse cara que agora tá, não, status, BMW e tal, preciso disso, ele tá se afundando, pagando 4, 5 mil reais de parcela num carro, mais 5, 6 mil reais numa casa, mais sei e tantos mil reais num lugar, e ele não tá criando patrimônio nenhum. Não tá. É claro que assim, não vamos generalizar isso que eu tô falando. Claro. Existem sim exceções. Existe aquele cara, velho, que ele tá numa crescente bizarra e ele compra BMW, ele estoura, e quanto mais ele gasta, mais ele ganha, ele tá vivendo uma vida bizarra. Sim. E ele tá postando tudo isso no Instagram. Só que guarda o que eu tô te falando, esse cara, ele são duas situações, ou esse cara, ele é uma mentira, e ele Uhum. só tem um carro alugado e vive e mente uma vida pra te vender algo, Uhum. ou esse cara, ele é uma exceção das exceções, porque o cara que realmente eu conheço muitas pessoas muito ricas. E Uhum. esses caras muito ricos que tem Porsche, que tem BMW, que tem Carzona, que tem isso, aquilo, eles não estão nem aí pra rede social, velho. Eles estão Uhum. offline. Agora que esses caras estão começando a se posicionar, porque eles entenderam esse movimento do Founder-led Growth, isso é importante pra empresa, mas, mano, esses caras entenderam que se fechar e parar de ouvir as vozes do externo e fechar na sua família, na sua bolha, no que você faz e o que você é bom, é isso que te traz resultado, sabe? Uhum. E uma coisa que eu vejo bastante, Miguel, ó, pegar um rachê aqui pra gente poder mostrar. Vai subindo a reguinha da vida da pessoa, né? E aí, quando ela vai começando a comer em restaurantes mais caros, comprar as coisas sem ver preço, tem muita gente, tá? Hum. Que vai no shopping e nem olha o preço, só compra, vai melhorando a condição de vida. Chega um momento que aí, ó, começa a ter que reduzir. E a pessoa ela fica com uma dificuldade para poder reduzir isso daqui, essa régua. Se ela não reduz, ferrou também. Vamos lá, vamos ser bem sinceros e objetivos. Acreditar que inteiramente todos os seres humanos eles vão chegar naquele patamar e quando começa a apertar as coisas eles não vão ter que reduzir é um raciocínio infantil, tá? Acaba sendo um raciocínio infantil. É legal tu ter aquele pensamento que é do tipo, eu não vou economizar, eu só vou aumentar quanto que eu ganho. Gente, é legal, mas nem sempre vai dar pra fazer isso absolutamente em tudo também, né? Na teoria, isso é lindo. Na teoria Nossa, isso é bonito. quem dera se fosse assim, mano. Porra, É. seria maravilhoso. Não, mas assim, ó, a gente não tá negando aqui, eu e o Miguel, a gente não tá negando que a gente tenha que reduzir também os gastos em alguns determinados momentos, mas a questão é, cara, analisa a tua vida, senta no sofá, puxa o caderno e a caneta e faz as recomendações que o Miguel passou. Hum. Faz as recomendações que o Gui passou aqui também, sabe? A partir desse estudo e essa análise, você toma uma decisão do que é interessante para você fazer. É errado a gente dizer que absolutamente você tem que tomar uma decisão para tudo. Gente, é errado. Não, faz o autodiagnóstico primeiro para você descobrir realmente qual é a tua realidade. A partir disso, você toma uma decisão legal a partir do que o pessoal normalmente diz o que é legal você tomar, tá bom? Agora, tu não analisou nada, tu não sabe para que caminho você tá indo e você só quer tomar uma decisão, desculpa a expressão, burra, burra, que é fazer uma dívida maior ainda, muitas vezes, provavelmente isso não vai ser bom para você. Você tem que saber para onde tu estás indo, Uhum. meu amiguinho. Tu tem que saber que estrada que você quer percorrer. Faça essa análise, pelo Cara, amor de Deus. eu vivi essa alegoria do cara que acredita demais nessa esperança extrema de que tudo vai conspirar e dar certo, porque a lei da atração vai atrair as coisas e tal. Eu vivi Uhum. isso. Sim. Eu era o cara que acompanhava os coaches e os caras do digital, e, mano, você tem que ter, você tem que acreditar, você tem que pertencer. Mano, eu vivi isso, um ciclo enorme na minha vida. Eu era esse cara, eu era o cara que vendia isso pra todo mundo, e não, você tem que mesmo, tem que meter o louco, tem que acreditar porque vai dar certo. Cara, top, é legal. Acreditar sempre vai ser essencial, ter esperança é essencial. Velho, às vezes meter o louco é essencial. O empresário, ele é o cara que meteu o louco. E essa é a verdade. O empresário é o cara que ele meteu o louco, ele é Meteu maluco louco. de ser É, empresário. Essa é a muito. real. É. Só que a única coisa é, você não pode ser burro.
porque É. eu fui burro. Porque eu achava que a vida que o fulano leva era a mesma vida que a minha. Esse Sim. cara não tá no lugar que eu tô, e não tem a realidade que eu tenho, não viveu a vida que eu vivi, não tem os funcionários que eu tenho, não tem a empresa que eu tenho. A vida dele é diferente da minha. Sim. É exato, é claro que é legal essa ideia, porra, da mentalidade, do crescimento, ler Napoleão Hill, ler as leis da atração, cara, tudo isso tem muita coisa boa e rica pra caramba, e eu sempre vou gostar disso. O Uhum. que a gente tá falando aqui, velho, é vindo do meu lado, de um cara que se ferrou a vida inteira, que perdeu tudo, que ganhou muito e perdeu tudo, que faturou muito e perdeu tudo, por Uhum. acreditar demais nessa ilusão. E hoje é um conselho, porra, pra você não ser burro. Pra você, Uhum. tipo assim, eu quero muito, a gente quer muito, velho, que todo mundo que tá ao meu redor fala, você tem que enriquecer, você tem que ganhar, você tem que conquistar, você tem que viver o extraordinário. Só Uhum. que, cara, se você não tiver estratégia, mentalidade, plano de ação, uma Sim. mente equilibrada, não dá para alcançar esse patamar. Você não vai conhecer um empresário. Eu conheço algumas pessoas que são bilionárias mesmo, de Uhum. patrimônio, de empresa. Uhum. Você vê que a mentalidade de um cara desse, que fez ele chegar até aí, não é a mentalidade do coach da internet que tá de BMW, Não velho. é. Não é. É Não é. outra conversa. Não é. Então, tipo assim, para você chegar num patamar grande, é sacrifício, é renúncia, é Uhum. momento de solidão, é trabalho árduo, é tá com a mente em equilíbrio, cara, é matar o ego, sabe? Tipo assim, realmente, cara, tomar risco, não ter ego, tomar risco calculado, tentar calcular ao máximo o Tentar seu risco, calcular ao máximo para o que, velho, risco. você não tome uma decisão que vai te custar não dinheiro, vai te custar tempo. Porque o Isso. tempo, ele é o ativo mais crucial da vida. E uma Sim. decisão errada, movida por uma motivação burra da internet, ela te custa tempo. Exatamente. E rapaz, tem um livro que eu quero recomendar aqui pra vocês, tá? Eu vou pegar ele aqui e vou mostrar. Pera um minutinho. Eu gosto muito desse livro aqui. Psicologia Mas, Financeira. Gente do céu, que livro bom. Eu vou só comentar com vocês um trecho. Tem uma coisa que esse livro fala que normalmente o pessoal odeia ouvir, tá? Sabe o que, que o pessoal mais odeia ouvir, o empresário mais odeia ouvir, Miguel? Ele fala sobre sorte e azar. Sorte e azar, desculpa, existe. Existe. Não precisa ser visto como um conceito mágico, mas pode ser visto como um conceito matemático. Sorte é estar no lugar certo na hora certa. Azar é estar no lugar errado na hora errada, tá? E perfeito. adiciona um elemento. Sorte também pode ser local certo na hora certa, fazendo o que, que é o certo para dar certo. E o azar também está fazendo o que, que é errado na hora errada no momento errado, tá? Então, isso existe, isso trabalha com probabilidades probabilísticas aqui. E um ponto que é crucial, que é, eu vejo que, sim, existem lugares que vão te dar mais sorte para você conseguir o que você quer. Então, é legal o networking? É legal o networking, sim. Agora, toma cuidado com alguns networkings que na realidade não são um ambiente de sorte, na realidade são um ambiente de azar, onde alguém tá doidinho para poder Uhum. passar a perna em você. Você vai olhar aquilo dali e pensar: caraca, tô no ambiente da sorte, com pessoas que cresceram, com pessoas ótimas aqui. Só que essa pessoa ótima pode estar disfarçada ali querendo te ludibriar, entregando alguma coisa que não vai chegar nunca para você, tá? Então isso rapidamente se transforma num ambiente de azar. Agora também, legal, continue perseverando na ideia de estar nos ambientes que te dão sorte, porque uma coisa é você estar numa zona de guerra, que é um ambiente de azar, que tu tem um risco muito alto de você, por exemplo, sofrer um tiro ou algo parecido. E estar numa zona de sorte onde você esteja perto de pessoas inteligentes, ricas, que vão aumentar os acessos para você. Isso existe. Só que ao mesmo tempo, o azar nunca vai se zerar na tua vida. A Uhum. sorte também nunca vai se zerar na sua vida. Por isso que eu e o Miguel estamos falando. Estuda, analisa, não seja cego nas decisões que você está tomando. Aumente a sua sorte estando nos ambientes corretos, mas também entenda que tudo também envolve risco. As pessoas que ficam ricas com seus negócios assumem riscos. Assuma riscos na sua vida, assuma, mas assuma riscos de uma maneira inteligente também. Porque sabe, Miguel, eu já conheci muita gente que fez muita grana no digital com suas empresas, e eu já conheci pessoas que elas
sofriam os riscos da sorte muito facilmente e conseguiram faturar muito bem. Elas pegaram a mesma capacidade de assumir riscos e jogou pro lado do azar e perdeu tudo que conquistou. O que mais tem Uhum. de gente, espectador aqui, com certeza deve conhecer alguém, que fez muita grana e ao mesmo tempo também perdeu muita grana. É necessário saber a hora de parar também. Cara, isso que você falou me deu um insight legal, até pra voltando ainda nesse assunto de, pô, crise, como sair de uma crise. Eu ouvi exatamente essa frase uma vez e pra mim, pô, foi muito bom, que era: o que é a sorte? A sorte é a junção da oportunidade com a preparação. Se a Isso, oportunidade aparecer e você não tiver preparado, você não teve sorte. isso. Então, e vice-versa. Cara, isso me faz pensar na seguinte situação: movimento gera movimento. Eu Uhum. sempre brinco com a galera: dinheiro parado dá dengue, ficar Da parado dengue. dá dengue. Então, Sim, velho, às vezes, em momentos de crise também, se movimentar ajuda muito a trazer muito, bons negócios. muito. Cara, que seja você ir lá na Assim da sua cidade para ir numa reunião de empresários, você Uhum. ir num jantar de negócios. Cara, toda cidade tem vários encontros de empresários que estão querendo crescer, o BNI, a BNI. Uhum. associação e tal. Velho, é um lugar legal de você estar, para você Sim, estar numa frequência com outros empresários, talvez ali saia um negócio, saia uma coisa nova. Cara, a minha empresa hoje existe por conta de lugares como esse. Foi isso. dentro de eventos que a gente conheceu pessoas que abriram portas gigantes pra gente. E, cara, até hoje eu sou muito adepto ao movimento. Eu sempre quero estar em lugares, porque eu sei o que isso fez pela minha vida. Então, Exato. cara, isso é uma dica muito boa pra você também tentar mudar uma situação de crise dessa, porque em lugares você conhece pessoas e às vezes um cara desse fecha um bom negócio com você que já te tira de uma zona de risco aí. Exatamente. Só tome cuidado com aquele seu amiguinho que tá falando para você vender o seu golzinho e pegar o dinheiro para poder fazer algum tipo de investimento. Muitas vezes isso pode ser É. arriscado, você vai ficar sem o seu golzinho, né? Tomaram o que tipo, até me traz o questionamento: o que seria um risco calculado, né? Eu acho que Isso. dá pra gente tentar elencar, por exemplo, o que na minha opinião seria um risco calculado, né. Tipo assim, Uhum. por exemplo, se eu vou começar um novo negócio ou investir em alguma coisa, Uhum. eu primeiro tenho que estudar. Estudar. Aquilo tem público? Tem Isso. pessoas que comprariam aquela ideia? Isso. Essas pessoas que comprariam essa ideia, é o que eu acho ou é o que eu realmente tenho certeza? Já tem pessoas comprando algo parecido? Eu Isso. consigo rodar uma pesquisa antes para entender se essa nova ideia que eu quero investir faz sentido, esse risco faz sentido? Eu Exato. sou bom nisso, eu sei mexer, eu domino desse assunto. Aí você Exato. começa a pegar um risco e já começa a ter mais base de saber se aquilo é ou não um bom negócio para você estar, sabe? Muito bom. Então, eu acho até que de uma maneira bem sucinta, Miguel, o risco calculado é o risco que foi calculado. A gente tem Perfeito. que sentar, Óbvio, né? obviamente, a gente tem que pelo menos sentar e fazer uma análise das coisas. A gente não vai fazendo o pix do nosso Corsinha para o nosso amigo, para ele poder colocar a gente naquele negócio que ele não tá nem deixando você refletir direito se você quer ou não. Eu acho que nada de bom vem de uma decisão tomada às pressas. Exato. E, cara, momentos como esse, fuja de pessoas tóxicas, velho. É, Se afaste de pessoas que te fazem querer gastar mais, te ficam iludindo sua cabeça. isso. Corta essas amizades tóxicas da sua vida e comece a aproximar de pessoas boas. Uhum. Escuta podcast, consome coisa boa. Coloca sua mente num equilíbrio, num outro patamar, que isso vai te ajudar muito a sair do momento desse. Porque para sair da crise financeira, primeiro você tem que sair da crise que tá aqui dentro. Exatamente. Eu diria que a mensagem também principal que eu traria, Miguel, é: analise, faça uma análise. Eu acho que tudo começa a partir de uma análise, de você entender qual é a direção que tu tá indo na tua vida hoje. Não fique perdido. Perfeito, Eu acho que isso vai ser perfeito. o mais importante. É isso Show tudo de aí. bola. Então, meu amigo, muito obrigado, telespectador, por ter nos ouvido aqui hoje. E a gente reforça também, caso você esteja passando por algum momento de dificuldade, caso você precise conversar sobre o seu negócio, eu e o Miguel estamos aqui disponíveis. Você pode mandar uma mensagem para nossa DM. A gente promete que a gente vai tentar responder num tempo bem hábil sobre as perguntas que possam surgir. E a gente espera ter ajudado vocês aqui hoje. Mais uma vez, o meu arroba é @psicólogo do digital. Me segue no Instagram e o nosso E amigo é isso, Miguel. galera. O meu Instagram é miguelcandido.fbc. E, galera, independente da plataforma que você esteja assistindo, seja YouTube, Spotify, deixa seu comentário aqui embaixo, fala o que você achou, pede Cara, pode dar um comentário, pede uma dica, um conselho. E também pode sugerir pra gente temas que você gostaria de ouvir falar sobre. A gente tá sempre aqui aberto, esse projeto é pra vocês. E é isso, galera. Muito obrigado por mais este episódio, por ter ficado até aqui. Espero que isso tenha te ajudado. Fiquem com Deus e um beijo. Tchau, tchau.